Sabe, no mundo digital de hoje, tudo que a gente faz, cada clique, cada compra, toda interação, tudo isso deixa um rastro. A grande questão é: quem decide o que acontece com esses rastros todos? Pois é, foi para responder a essa pergunta que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Hoje a gente vai desvendar juntos como essa lei, que é fundamental, veio para redefinir as regras do jogo da privacidade aqui no Brasil. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Quem, afinal, controla os dados pessoais? A gente está falando de nome, e-mail, por onde a pessoa navegou na internet, dados de saúde. A LGPD veio para deixar uma coisa bem clara. O controle sobre essas informações pertence, antes de mais nada, à própria pessoa. E olha, tudo o que a gente vai ver a partir de agora gira em torno de uma única coisa: como fazer esse princípio virar realidade no dia a dia. Então, para organizar nossa conversa, o caminho vai ser este. Primeiro, por que a gente precisa dessa lei? Depois, vamos dar uma olhada na linguagem dos dados. Quem são os principais atores envolvidos? Quais são as regras do jogo? E, por fim, onde é que a lei se aplica ou não? Ok, vamos começar pelo começo. Por que, afinal de contas, essa lei se tornou tão necessária? Bom, a resposta está na nossa cara, né? Na transformação digital gigantesca que a gente viveu nas últimas décadas. É que hoje em dia, as nossas informações pessoais estão em todo lugar. E elas se tornaram, sem exagero, um dos ativos mais valiosos do mundo. A LGPD, que aliás foi bastante inspirada na lei europeia, a GDPR, é justamente a resposta do Brasil a essa nova realidade. Ela basicamente cria um marco legal, um conjunto de regras para garantir que o desenvolvimento tecnológico e econômico não passe por cima de direitos que são fundamentais. E olha, essa implementação não aconteceu assim da noite para o dia, foi um processo bem gradual. Isso deu tempo para todo mundo, a sociedade e principalmente as empresas poderem se adaptar. Essa transição em fases foi sem dúvida crucial para que regras tão complexas e de tanto impacto fossem absorvidas. Certo. Para a gente poder mergulhar de cabeça na LGPD, primeiro a gente precisa falar a língua dela. Vamos entender três conceitos, que são assim a base de tudo. O primeiro de todos é dado pessoal. E aqui a palavra-chave é identificável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei vai muito além do que é óbvio, tipo nome e CPF. Pensa só, um endereço de e-mail, a placa de um carro, até mesmo um histórico de localização. Tudo isso pode ser um dado pessoal se, de alguma forma, permitir que alguém seja identificado. Agora, o segundo conceito, tratamento. E esse é um termo de propósito bem amplo, viu? Ele cobre literalmente todo o ciclo de vida de um dado, desde o momento em que ele é coletado, passando por como ele é usado e guardado, até a hora em que ele é apagado para sempre. Resumindo, qualquer coisa que se faça com um dado pessoal é considerado tratamento. E, por último, a lei cria uma categoria super especial, o dado pessoal sensível. Aqui a gente está falando de informações com um potencial enorme de gerar discriminação. E é exatamente por isso que o tratamento desses dados exige um cuidado, uma justificativa, tudo num nível muito maior. As regras para eles são bem mais rigorosas. Beleza, agora que a gente já entende a linguagem, vamos conhecer os personagens dessa história. A LGPD define 3 papéis que são centrais aqui. A estrutura é bem simples de entender. O titular, bom, é a pessoa física, a dona dos dados. O controlador é quem toma as decisões, quem define o porquê e como os dados vão ser tratados. Pensa numa loja virtual que coleta os dados para uma venda, ela é a controladora. E o operador, ele é quem executa o que o controlador mandou, tipo um serviço de nuvem que só armazena aqueles dados. Tá, e como é que esses atores todos devem agir? A lei estabeleceu tipo um código de conduta, sabe? Um conjunto de 10 princípios que tem que guiar qualquer tratamento de dados. Mas, em vez de pensar nisso como uma lista de regras, é melhor ver como uma filosofia. Por exemplo, o princípio da finalidade. Diz que uma empresa precisa ter um motivo muito claro e específico para coletar um dado. Aí, isso já se conecta direto com o princípio da necessidade, que diz, ok, então colete só o mínimo necessário para atingir essa finalidade. E claro, tudo isso tem que ser feito com transparência, para que o titular dos dados saiba exatamente o que está acontecendo. O ponto central aqui é que o tratamento de dados nunca, jamais pode ser um cheque em branco. E para a gente ir fechando, vamos entender os limites da LGPD. Ou seja, onde é que ela manda e, o que é tão importante quanto, onde é que ela não se mete. Olha, o alcance da lei é bem amplo. Basta que uma dessas 3 condições seja cumprida para ela já valer. E o que isso significa na prática? Significa que até uma empresa estrangeira sem nenhuma sede aqui, mas que vende produtos ou oferece serviços para o público brasileiro, também tem que seguir as regras da LGPD. O foco é sempre proteger os dados que têm relação com o Brasil. Mas claro,
Existem exceções bem claras. O tratamento de dados para fins puramente pessoais, sabe, tipo uma agenda de contatos privada no celular, isso aí está fora da lei. O mesmo vale para o uso jornalístico, artístico e um ponto super importante, para fins de segurança pública e investigação criminal. Esses casos têm leis próprias, e esse equilíbrio é fundamental, né? Então, se tem uma ideia central para a gente levar de toda essa conversa, é esta aqui. A LGPD é um instrumento de empoderamento. Ela foi toda desenhada para devolver para cada indivíduo o protagonismo, o controle sobre a sua própria identidade digital. É a lei afirmando que dados pessoais são, na verdade, uma extensão da nossa personalidade e não uma simples mercadoria. E tudo isso leva a gente a uma reflexão para o futuro. A tecnologia avança numa velocidade, assim, alucinante. Ela cria novas formas de usar dados que hoje a gente nem consegue imaginar. O grande desafio que fica, então, é como é que a sociedade vai continuar calibrando essa balança tão delicada entre, de um lado, o progresso e, do outro, o direito fundamental à privacidade. É uma discussão que, com certeza, está só no começo.